Principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 2 minutos no ar, o Arena CBN desta segundona, hein? Segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Cá estamos para mais um Arena CBN. Fim de semana de bastante atividade esportiva. Nós tivemos Champions League, tivemos Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos LBF em Campinas. Aliás, o time de Campinas tá daquele jeitão, hein? Vou falar a verdade para você, as meninas não perdem para ninguém. 5 jogos invictas e claro que agora estão realmente pensando na próxima fase da Liga de Basquete Feminino. Tem bastante coisa pra gente falar, bastante tempo pra gente gastar aqui na próxima hora juntos, que nós vamos até às 5 da tarde e você vai participando com a gente, porque hoje é dia do love, hoje é dia dos namorados, todo mundo feliz, mandando mensagens. Olha, essa bolacha caprichou, hein? Você não conhece, Lu? Ô, louco, Lu, isso é um hino. Qualquer. Ah, ele não participava da brinca. Ei, novo, né? Você que está apaixonado ou apaixonada, mande mensagem pro seu par aqui no Arena. Fique à vontade, tá? Sim. 991869070. Fique sempre à vontade para mandar o recado pro seu par. Tá bom, Lupe? Combinado, Léo. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Léo. Um abraço a você, ao Carlão, a todos que acompanham o Arena. É o momento agora do namorado ou namorada se consagrar. Quer fazer uma homenagem? Dia 12. Manda mensagem. Grava. Se ele não estiver ouvindo, manda pra ele. É um presente barato. Muito barato. Muito barato. Boa tarde. Desespero. Essa é boa. Tudo bem, Boa Carlão? tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe, Fábio Chaib, ouvinte CBN. Uma boa segunda-feira de Dia dos Namorados que seja. Está sendo, né, uma segunda-feira de muita alegria. De muita alegria. Todo mundo feliz. Olha a felicidade de Fábio Chaib. A gente percebe. Fábio Chaib é animadinho. Libido estourando. Tudo bem, Fábio Chaib? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Feliz Dia dos Namorados para todos que nos ouvem. Semaninha começando, 10 dias sem jogos já, hein? Agora vamos esperar. Você tinha que lembrar disso. Tava tão legal, Fábio Chaib. Aí você lembrou que não vai ter jogo, Nossa, aquele... Nossa. Não, mas vai ter jogo. Seleção brasileira. Deus, meu. Contra Guiana. É Guiana ou Guiné? Nem lembro. Suriname, não é? Não lembro. Guiné. Guiné? Então, Não tô sabendo. aquele teste de fogo pro Brasil. Sem treineiro, né? Sem treinador. Vá, vem quem sobrou aí. Sobrou o Guiné. Não menosprezando o time do Guiné, né? Mas, enfim. Já menosprezando, né? Enfim. Bom, tem mudança. Aliás, um minuto aqui, o Bolacha. Vem. Em respeito a o nosso digníssimo Pereira Esmeriz, cronista esportivo da melhor qualidade, que infelizmente nos deixou nesta segunda-feira. Todo o nosso sentimento, a nossa solidariedade para Heitor Esmeriz, avô, né? O Pereira Esmeriz, de Heitor Esmeriz, nos deixou nesta segunda-feira. Então, todo o nosso sentimento, a família Esmeriz. Heitor, força aí, meu velho. Com certeza o teu lugar está reservado aqui no Arena. Hoje, por motivos óbvios, Heitor não está participando, mas sinta-se abraçado por toda a equipe da CBN Campinas, toda a equipe esportiva de Campinas, né? Porque era um grande nome do esporte em Campinas, mas a hora chega, né? Infelizmente nos deixou, mas deixou o seu legado. Sim. E que está sendo continuado pelo brilhante trabalho do Heitor à frente do GE, à frente aqui do nosso Arena, enfim. Vamos todos nos solidarizar nesse momento.
Tá bom? Dito isso, quero dizer que tem mudança no sarcófago. Tem mudança. O sarcófago agora se torna musical. A pressão ficou insustentável. Por que, Antônio Lupe? Mas porque, assim, a gente quer fazer algo diferente pro ouvinte. E do formato antigo, desculpe a expressão, mas estava enchendo o saco a forma com que você passava. Você. Poxa. As investigações, elas terminaram e você era o cérebro do esquema. Você passava para as pessoas e aí ia ficando uma coisa chata. Então, o que fizemos? Hoje foram 4 horas de reunião. 4 horas. Levar até o ouvinte qual a melhor decisão. Então, hoje é o seguinte, a gente vai colocar um pouco de música no sarcófago, que continua lá no fim, na reta final do programa. Programa de esporte da CBN já acabou. Calma. Não, peraí. Agora a gente tá mudando o programa. Tá mudando, calma. cara, tá mudando. Pô, dá uma então segurada. É o seguinte, não fala isso aí não. Amor, velho. Pô. Dá uma segurada agora. E o que nós vamos fazer? Não sei. Nós vamos colocar uma música, um sucesso, um hit que foi lançado no ano do jogo do sarcófago. Então hoje nós vamos começar esse novo sarcófago, que, repito, ele será concluído no final do programa, mas a gente já dá uma deixa. O ano do jogo do sarcófago teve essa música como lançamento. Nossa, bonita a entrada, hein? Você gostou da entrada, cara? A música. É essa mesmo? Não é essa Não é música. essa, não. Eu tô aqui. Eu tô olhando. Eu falei, mas esse sarcófago é recente. Não é essa não. É aquela que eu te mandei, Bolacha. Claro, é o primeiro sarcófago musical. Essa música é do Pio, não é do Pio? Essa música é daqui a pouco. Ah, tá. Não é essa não, Bolacha. É do Pio, cara. É do Pio, cara. Ô, Bolacha! Aliás, Rafael Pio hoje se consagrando, né? Hoje o Pio... eu acabou com o quadro. Acabou. Você fez uma abertura enorme, falando que vai ter isso, vai ter aquilo. O programa tá diferente, vamos mandar isso aqui, 2 horas. Tô mandando convite pro churrasco entre os integrantes e a técnica pra gente entrosar. Pode ir? Calma aí, tem 2. Faltamos no treino, hein? 4 horas de reunião. Meu Deus do céu! Tá tocando 3 agora. Já a gente volta. Bom, enquanto isso, está aberto. O ouvinte pode mandar mensagem pra se declarar, né, Eliel? Pode. Qual que é o telefone? Você não 991869070. Tem áudio de 2 minutos aqui. Ou é uma declaração ou um pedido de desculpa. Só não pode... Vai devagar, hein, gente? Não vai mandar um monte de coisa também que não dá tempo, hein? No sarcófago, coloca o hino do Palmeiras. Ô, louco. Aí não. A gente ouve todo dia. O ouvinte tá falando pra dar um up na música do dia. Tem que ser a música Yes do Tim Moore. Ou da Tim Moore. Essa é a música. Essa música é de 1977, Antônio Lupe. Não, você deve ser de 80. Não é? Vamos aguardar. Não, mas o jogo vai ser de quem? Você não vai falar também. O jogo vai ser do Guarani. Do Guarani. Guarani contra Santo André. No ano do sarcófago, essa música foi lançada. Boa. Uma repaginada de sarcófago. Repaginada, versão 3.4. Se você tem ideia de quando foi, no caso, manda aí. 99186-9070. No sarcófago, Bolacha matou a música. Fabiano Romancini mandou aqui pra gente. Já tem áudio chegando, hein, Lu? Não tô atento ao programa. Já tem áudio chegando com a data da música. Tem com a música aqui, cara. Manda aí, gente. Que país é este? É o ano do sarcófago de hoje. Será que os ouvintes vão acertar? 991869070. Começamos nesse clima romântico. Feliz Dia dos Namorados a todos e a todas. Aproveitem o dia. Estamos no ar, Carlão. Estamos no ar, é o Arena CBN, neste dia sensacional, segunda-feira, 12 de junho. Já para fechar este primeiro bloco. Tem gente que mandou aqui, já começou bagunçada, que você não viu como vai terminar. Segura! Vamos lá, então. Segura, que você vai ver como isso aqui vai terminar. Arena CBN. Vai estacionar nas ruas de São Paulo?
Parou, ativou a responsabilidade. Parou, ativou a Zona Azul. Estacionar de maneira irregular causa multas. Quando for estacionar em uma vaga da Zona Azul de São Paulo, não esqueça de ativar imediatamente o seu cartão azul digital, através do app Estapar Zona Azul SP, pelo nosso site ou nos pontos de vendas oficiais. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. No Progresso Bilíngue, preparamos nossos alunos para um mundo vivo, em constante transformação e com grande diversidade de culturas. Um dos nossos principais compromissos é formar cidadãos protagonistas, responsáveis, criativos, empáticos e autônomos, que entendam seus próprios potenciais e habilidades e os utilizem para construir um mundo melhor. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo, porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. No dia 15 de junho, ao meio-dia, inaugura o Parque Shopping Mojimirim. Grandes marcas, diversas opções de gastronomia, lazer e muito mais. E em breve, supermercado, academia e cinema. Mais praticidade para o seu dia a dia e toda a família. Parque Shopping Mojimirim, seu novo destino de compras e lazer. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com mescla, escritório de talentos e carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. A batalha entre Autobots e Decepticons vai ganhar um capítulo inédito, com aliados nunca antes vistos na saga e inimigos muito poderosos, capazes de dizimar planetas inteiros. Compre seu ingresso pelo app e prepare-se para viver toda a ação e adrenalina da guerra pelo futuro da Terra em Transformers, o Despertar das Feras, em cartaz aqui na Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. 4h14 de volta com o nosso Arena CBN. A gente falou no começo do programa pra galera mandar áudio pro dia de hoje. Já tem gente mandando áudio. Põe no ar aí, Bolacha. Boa tarde, amigos. Arena CBN. Boa tarde. Tudo bem? Queria mandar um feliz Dia dos Namorados pra minha esposa Patrícia. Opa! E dizer a ela que quero passar muitos e muitos Dias dos Namorados. Ah, que bonito. A quem a amo muito, minha esposa. Boa, garoto. Manda um beijo pra ela. Não, você manda. Não. Peraí. Eu mando pra minha, você manda pra sua. Cada um na sua aí. Pelo amor de Deus. Cada um no seu quadrado, já diria aquela música, né? Não vamos mandar, não. Cara, que isso, Lu? O cara quer que a gente manda beijo? Não, ele manda pra dele, a gente manda pra nós. E aí já serve como exemplo pras outras pessoas. Exatamente, você manda o beijo. Amada, exato. Ou pro seu amado. Vamos pro próximo áudio. Pode ser o Amado Batista. Pode. Minha mãe é Pessoal do Arena, vai precisar contratar o Pablo e perguntar qual é a música. Um abraço a todos. Vai precisar contratar Leandro um gato Toledo também, pra você cuidar das 7 vidas dele e deixar o Fernando em paz. Calma. Pelo amor de Deus. Os caras ficam nervosos logo, dando no meio da gente aqui, pô. Estamos começando o programa, pô. Calma. 4 horas de reunião pra definir Faz isso. só 25 anos que o Bolacha é operador. Tá pensando o quê? Não é de agora, tem que ter calma. E faltou só. Nessa reunião só faltou o horário que a gente soltar a música. A gente esqueceu, foi erro meu, Bolacha. Todos nós erramos. Quem nunca errou? Tem ouvinte que mandou um áudio bem legal. É um pouquinho grande, mas merece colocar no ar, em homenagem ao grande Pereira Esmeriz, que nos deixou nesta segunda-feira, 12 de junho. Boa tarde, pessoal do Arena. Cláudio, da Tuba. Hoje eu queria iniciar de uma forma mais séria. Vocês sempre brincam aí com o Esmeriz, né? Com um dos áudios que eu enviei para sacanear ele, né? Mas hoje não, né, gente? Eu fiquei sabendo que faleceu o avô dele. É verdade. E quando o meu nono morreu, eu era pequeno, senti,
E depois a minha nona, quando morreu, eu já era adulto, senti muito. Então, ele deve estar também sentido hoje, né, dessa situação. Então, quero deixar aqui o meu abraço para ele e a nossa solidariedade, né? Com certeza. Isso posto, queria falar rapidamente. O time do Corinthians tá uma piada. Eu acho dá a impressão que o vestiário está quebrado. Do Pereira Esmeriz a gente aceita, mas falar que o Corinthians é uma piada, não. Não. Vamos devagar, o Corinthians está jogando muito. Muito. Não, chega, Bolar. Pode chegar, o cara tá metendo um pau no Corinthians. Não, deixa o Corinthians. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Cuiabá, Carlão. Que jogo que ele tá vendo? De ele criticar assim de uma maneira veemente o Corinthians? Não, é outro campeonato que ele tá acompanhando. Não, pelo amor de Deus, o Corinthians não merece esse tipo de crítica não, viu, Lupe? Não merece, o Corinthians ele tá em franca evolução. É claro que é um trabalho que está começando agora, mas em breve os frutos serão colhidos. E o Luxemburgo pediu 10 jogos, não pediu? Pediu 10 jogos. Já terminou esse prazo, não terminou? Então, é mais 10. Mas tudo no Brasil não tem uma postergação? Isso, boa. Ponto. Isso aí. Calma, não tem. O Corinthians tá uma palhaçada. Ele nasceu pra criticar, você percebeu? Sim. Ele é daquele que chega na padaria e fala assim, o padeiro pergunta, e aí, o senhor vai querer pão? Não, vim aqui comprar carne. Já tá no meio. E ele é desse que, tipo, tem que ser literal, entendeu? O cara é meio... Enfim, né? Boa tarde, meninos do Arena, vocês são demais. Amo esse programa Mara de Americana. Obrigado, Mara. A Americana fica aqui pertinho de Campinas, né? A Americana é terra do cabelo, né? Ele mora próximo ali. Ó, o Chicão do Jardim Proença já deu o número aqui pro ano, o ano pro sarcófago, hein? Vamos ver, Chicão. 1987. Eu vou anotar aqui os palpites. Chicão. Isso. Chicão. O Mauri caiu na pilha, falou, vocês não aceitam crítico? A Mauri, o que mais a gente aceita é crítico ultimamente. Não, mas como que você fala? Foi o Mauri que falou do Corinthians? Não, a Mauri mandou do nada agora. Não, ô Mauri, é brincadeira, a gente gosta de brincar com os outros. Calma, Mauri. Fica tranquilo. Eles estão acostumados com a gente também. Mas aqui, crítica, a gente costuma enviar um Trojan Horse de volta. E outra, falar do Corinthians. Daquele que recupera todos os dados, viu? O outro ouvinte aqui, hoje eu tô tão pra baixo que nem as frases motivacionais do Eliel me derrubam. E nem a vitória do Palmeiras me levanta. Perdão, família, por não ser um super-homem, apenas um inspetor bugigante. Que isso, gente? Nossa, mas não, para. Ô, Fábio, isso, Fábio? Aqui a tristeza pula de alegria. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor, não. Que isso, vamos animar aí, meu velho. Bota um sorriso no rosto aí, meu filho. Não vai assim, não. O outro ouvinte aqui mandou pra você, Lupe, Varese. O André. Não, o André não. O Santo André foi o adversário, né? Isso. Ele falou que esse jogo foi em 1988. Quem que é o nome do ouvinte? Emerson. Tá anotado aqui. Carlão de Freitas, será que você se convenceu que o Matheus Jesus é um tremendo enganador e que não tem condições de jogar a Série B? Paulo Chácara da Barra. Não, Paulão, não me convenci. Vai devagar aí, meu Deus do céu, velho. Não me convenci, Matheus Jesus é bom jogador, se recuperou na Série 2, concordo com você que não passa por um bom momento, mas é um jogador que, dentre tanta limitação na Ponte, ele tem um pouco mais de repertório, mas é evidente que não passa por uma boa fase, tanto é que contra o Sport ele não jogou e a Ponte fez aí um bom jogo, um jogo de superação. Vamos com calma, pô, que isso. Ronaldo mandou aqui, muito chatos vocês. Hoje a gente começou Ronaldo, bem hoje, hein? Tamo bem no programa, a gente chato ouvindo uma hora é porque você não confia na redação. Um abraço a todos aí. Aí, tá vendo? O cara manda que a gente é xarope, mas manda um abraço. Tá difícil hoje o programa, hein? Esse negócio tá ficando sério aqui. Manda um ouvinte pro ar aí pra ver se dá uma mudada na coisa, vai. Não é que o Corinthians tá jogando mal, é o técnico que não tá sabendo escalar o juiz. Não fala. Quem sabia escalar o juiz era o Tite. Não. Quando era técnico. Não. Não fala assim. Caramba. Não pode. Por que o Corinthians tem tanta rejeição assim? O que você acha, Eliel Almeida? De onde vem esse ódio assim? Do Corinthians? Eu não sei dizer. O rapaz jogou um cortador de unha no Daverson. Você viu isso? E é um prejuízo, né? Porque... Pô, cortador de unha é útil, hein? É útil. Nossa. Eu sempre ando com... Eu só não sei onde ele tá. Eu ando com um de abridorzinho, assim, sabe? Não, mas tá aqui, tá perto, né? Tá próximo. Deve estar perto em algum lugar. Só não sei onde ele tá. Boa tarde, o Lucha pediu 10 jogos. Coisa nenhuma. Ele mesmo disse numa entrevista que isso é mentira. Ih, Reginaldo, calma aí. Estamos só falando aqui.
Boa tarde, amigos. Eu sou Amarildo, torcedor do MAC. Parabenizo minha esposa Maria, torcedora do Sport Recife, pelos 17 anos de parceria comigo. Amarildo Breni, de Hortolândia. A torcida do Sport compareceu em bom número ontem, hein? Foi legal, Bacana. Hein? Gostei da presença da torcida do Sport. Mais um ouvinte aí, meu caro Bolacha. Boa tarde, tão nobres comunicadores. Gostaria de dar os meus sentimentos, meus profundos sentimentos à família do Heitor Esmeriz. Que Deus conforte o coração de vocês. E a minha declaração vai para minha esposa, Alessandra Cristina. Estamos 20 anos juntos. Te amo. Que bonitinho. Bonitinho. É isso aí, tá vendo? Você faz a declaração. Cada um cuida do seu aqui. Não tem essa não, hein? Manda aí. 991869070. Bom, antes da gente ir com o ouvinte, Carlão, Ponte Preta, se não tivesse perdido o Fábio, teria vencido o jogo, na minha visão. Teria sim, claro, o sim, mas a maneira como a Ponte estava jogando, as coisas dando certo, o time encarando como tinha que encarar, entendendo a superioridade do Sport, mas tendo o contragolpe como uma arma letal. O gol foi um gol bem trabalhado, né? O Everton pelo lado direito, o poder de enfrentamento da Ponte, sendo que o Sport é uma equipe muito mais forte, né, com outro propósito dentro da competição, até que o Fábio Sanches recebe o cartão vermelho, né? Nós até discutimos isso no CBN Esportes. É um lance que gera interpretação. O Lupe Viu teve uma interpretação, eu tive outra. Eu acho que ele merecia a expulsão. Porém, fica o recado, não só para o Fábio, mas para os outros jogadores. Acabou esse negócio, Léo, de ficar puxando camisa escondido de juiz, de ficar beliscando o jogador, né? Tempos de Libertadores raiz tinha cusparado, um monte de coisa. Hoje não adianta, o VAR pega. Então, o Fábio Sanches, no meu entender, pisou na bola, prejudicou a Ponte, mas a Ponte teve uma superação, muita luta, muita entrega e conseguiu segurar o forte Sport Recife. Um empate com um peso considerável. Você atuou nesse jogo aí, né, Fábio Scheibe? Sim, o engraçado é que a Ponte Preta nesse campeonato tem escorregado nos jogos menores, né? E tem feito bons jogos contra as equipes que postulam o G4, né? Estão na parte de cima da tabela. E ontem a Ponte Preta tinha tudo para levar um melhor resultado mesmo, ter uma melhor sorte, mas, como o Carlão disse, infelizmente, Fábio Sanches fez uma besteira, foi expulso no final do primeiro tempo já, e logo na sequência veio um gol do empate do Sport. Segundo tempo da Ponte Preta realmente foi só se defendendo, pelo menos conseguiu sair com um ponto ainda do Moisés Lucarelli, né? De novo, né? De novo, como não bastasse a tragédia, e o gol que eu achei super estranho, o gol do Sport, achei. Nossa, ele pegou meio. O Cabela foi feliz, ele falou que se o Juba acerta o chute, ela não iria pro gol, porque ele pegou meio mascado, né? Chute esquisito. E o Bugrão, hein, Carlão? Também um empate que a gente pode dar relevo, né? Lupe gosta muito dessa palavra, dar relevo ao empate do Guarani. Não foi um bom jogo que o Guarani fez. Dar relevo. Uma importância, né? Valorizar. E foi um empate realmente que precisa ser valorizado. Eu não esperava, aliás, das duas equipes. Eu estava meio pessimista, mas o Guarani foi lá, segurou, não fez um bom jogo, ficou muito atrás, mas evidentemente a atmosfera toda favorável ao Vila Nova. O goleiro Pegorari fez boas defesas, trabalhou bem, e quem sabe agora, né, com 2 semanas de descanso, o Guarani vai atrás de um novo profissional para ser o treinador, o Bugre, na retomada da Série B, possa ir por um outro caminho, um caminho mais vitorioso. Ó, ouvinte aqui, é por isso que a coisa não dá certo. O Carlão quer sempre queimar a macaquinha. Já não tá bom? Ajuda nós, Carlão. Mas como que eu... Por quê? Eu quero saber... você desceu a lenha no resultado da macaquinha. Não, pelo contrário. Valorizei demais. Um ponto ganho com muita força, com muita luta. Não, de jeito nenhum. Tá bom. Você fez o jogo do Guarani, né, Lu? Eu fiz o jogo do Guarani. E aí? O primeiro tempo foi bom. O Guarani teve maior volume de jogo, conseguiu ter posse de bola, chegou com mais perigo ao ataque, mas no segundo tempo entrou Igor Henrique, lembra de Igor Henrique? Que passou pelas duas equipes aqui de Bom Campinas. Jogador, mas machucava muito, Isso, né? Vice-campeão paulista com Água Santa. Isso, bem lembrado. Ele conseguiu arrumar o meio-campo da equipe do Vila, que foi melhor na segunda etapa. Pegorari trabalhou, se não fosse Pegorari, poderia ter tido um resultado ruim o Guarani lá no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga, mas foram poucas as chances do Tigrão, do Colorado da Vila Formosa, empate 0-0. Na minha opinião, um bom empate para o Guarani,
que agora tem esse tempão para definir o novo técnico. Hoje não definiu ainda? Não, ainda não, mas deve ser entre hoje e amanhã. O Lucas Drubitsky, novo executivo de futebol. É? Lucas Drubitsky. Tinha um treinador, ele é filho Ricardo do Drubitsky, Ricardo, é filho isso, dele. é. Ele falou que conversou com o Ricardo, com o André Marconato, e o novo treinador deve ser definido entre hoje ou, no máximo, amanhã, para iniciar o trabalho à frente do comando técnico do Guarani. O derrota é favorito à vitória. Eu não entendi. Deve ser o loser mesmo. O loser. Acredito que vai ser... Você tem uma tese, né, com o sobrenome... Não dá pro cara chamar loser, velho. Com todo respeito, não dá. Pelo amor de Deus, velho. É sobrenome. Põe outro. Põe Silva. Humberto Silva. Humberto Eco, Vamos ver sei se lá. tem um outro sobrenome. Põe qualquer coisa. Loser. Não gostei não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguindo. Tem mais ouvinte aí? Fala, Humberto pessoal da Lourenço. Arena CBN. Essa música é de 1987, do antigo Aborto Elétrico. Nossa, banda Aborto que Elétrico. tinha integrantes do Legião e do Capital Inicial. Anotado. Um abraço. Só anotei aqui. E aí, vamos... Mais um. Boa tarde, CBN Campinas. E aí, tudo bem? Boa. Sobre o Grilo de Coração, eu tô feliz porque fiquei sabendo que Emerson Leão vai ser o próximo técnico do Guarani. Ô, louco. O Leão dirigiu o Guarani por 24 horas. Que isso? Eu acho que ele fez uma provocação pra gente. Próximo. Não tem. Boa tarde, Eliel. É a Anísio aqui do Carlos Lourenço. Ô, Estão Anísio. falando aí que o Corinthians tá jogando muito. Tá sim, tá jogando muito mal. Nossa. Título brasileiro, Palmeiras e Flamengo disputam a última rodada. Não tem pra ninguém. Abraço, amigo. Bom programa aí. Eu acho, vou falar uma coisa aqui, ó. Não é previsão, não. Mas qualquer um dos dois que assumir a ponta não sai mais. Tanto Palmeiras quanto Flamengo. Sim. Qualquer um dos dois que assumir a primeira posição não sai mais. Sim. Você acha que não tem Concordo. nenhum outro clube que pode brigar tanto Não com o tem. Palmeiras quanto com o Flamengo? Não tem. Acho que o Botafogo Atlético faz pode uma colocar. campanha, um cavalo Botafogo paraguaio. é o elefante em cima da árvore. Tá. Ninguém sabe como ele foi parar lá, mas que vai cair, vai. Acho que o Atlético pode colocar nessa seara aí de Flamengo. Trocou e Palmeiras. agora, né? Treinador. Caiu o homem, né? Também fala. Você viu muito como Cudê, demitiram o Cudê? Um negócio maluco, né, velho? Bora, Cudê. Bora, Cudê. Aí ele foi demitido. Entendeu? Mas deu muito problema aí, muita fumaça lá no Atlético. Tá louco, não teve um minuto de paz. Ele não protagonizou a paz no Atlético. Tá O louco. ouvinte lembrou que Osmar Ló também é ruim. Osmar Loz, ex-treinador do Bugre. Osmar Loz caiu depois de uma derrota no derby, né? No se não me derby, engano. isso. Olha aqui o ouvinte, ó. Eu gostaria que vocês fizessem no programa uma seleção dos melhores jogadores do mundo em cada posição. Nossa. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu gostaria de fazer a minha e que o Carlão analisasse. Então faz o seguinte, manda a sua que o Carlão analisa, Walter. A gente não pode mandar o contato do Carlão pra ele? Por que vai pôr a gente Cara, né? eu achei que ele ia dar uma porrada nele. Não faço isso não. Tem mais? Repórter CBN. Vamos Então pro repórter bora. CBN e a gente Mas volta essa já. semana sem jogos cabe, né? Não, vamos pro repórter CBN. Brincadeira. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de junho de 2023, o desmatamento no Brasil cresceu 22,3% no ano passado, na comparação com 2021. 2 milhões de hectares foram destruídos no período. Isso significa dizer que 21 árvores foram derrubadas a cada segundo apenas na Amazônia. A atividade agropecuária foi o principal vetor da destruição da vegetação. As informações estão no levantamento do MAP Biomas. Os dados encerram o ciclo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, crítico de medidas de proteção ambiental. Durante o governo dele, foram desmatados 6 milhões de hectares. A área é maior do que o estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil do Mato Grosso prendeu um bibliotecário investigado por estuprar 8 estudantes em uma escola no interior do estado. O homem foi detido no momento em que fazia rescisão de trabalho. De acordo com informações da polícia, as vítimas do crime têm entre 9 e 12 anos.
Em depoimento, elas relataram que se sentiam constrangidas em ter aulas com o bibliotecário, que também atuava como professor na escola, porque ele tocava nelas fisicamente, de maneira desrespeitosa. Um brasileiro foi espancado em Portugal após ser vítima de um ataque xenofóbico na cidade de Braga. Saulo Jucá estava em uma cafeteria e conversava com o proprietário do local quando foi abordado pelo agressor. O homem questionou a nacionalidade de Saulo e depois começou a bater nele. Por causa da gravidade dos ferimentos, o brasileiro vai ficar 3 semanas em recuperação. Até o momento, o autor desse ataque não foi identificado. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino traz as informações das estradas aqui na nossa região. Boa tarde, Mário. Oi, Lupe. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia dos Bandeirantes. No trecho de Campinas, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem problemas, tanto no sentido do interior quanto em direção da capital. No trecho de Caieiras, já no limite com a cidade de Jundiaí, aí o nosso ouvinte precisa de atenção. Quem vem em direção de Campinas, aconteceu uma colisão entre um caminhão e um carro, inclusive ainda há lentidão na rodovia. Então, atenção no sentido interior da Bandeirantes, no limite entre Caieiras e a cidade de Jundiaí. Eu trago informações também da rodovia Anhanguera, que já tem lentidão também em Jundiaí para quem vai em direção de São Paulo, à altura do quilômetro 61. Então, quem sai de Campinas, se puder, a Bandeirantes é o melhor caminho. Falando também rapidamente da Panzan, por enquanto sem dificuldades nos 2 sentidos. Lupe. Valeu, Mário. Você volta no ponto final, trazendo todas as atualizações do trânsito aqui em Campinas e em nossa região. Não perca mais tempo, faça hoje mesmo seu consórcio Embracon. Você realiza seus sonhos de maneira planejada e conta com 34 anos de tradição e segurança. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Atenção, motoristas de São Paulo. Não esqueçam, parou, ativou a Zona Azul. Quer mais praticidade na hora de estacionar na Zona Azul de São Paulo? Ative imediatamente o seu cartão Azul Digital pelo app Estapar Zona Azul SP, pelo nosso site ou nos pontos de venda oficiais próximos às vagas e evite multas. Baixe agora mesmo o app Estapar Zona Azul SP. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Quatro horas e 35 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. E aí, Carlão de Freitas, título merecido para a digníssima equipe do Manchester City? Merecido, né, Léo? Há muito tempo... O Júlio Nascimento não gosta que a gente fala isso, mas é o maior Manchester da Inglaterra. Hoje o momento realmente é dos Citizens, né? E foi merecido todo um processo que o Manchester vem construindo desde 2008, né? Consolidado com a vitória sobre a Inter, Pep Guardiola liderando tudo isso. E foi merecido. Um jogo difícil, né? Um jogo ruim até. Nós esperávamos um jogo mais solto, um jogo mais leve, mas o Manchester encontrou dificuldades e o Ederson, no fim, fez alguns milagres. Então, por isso, o Manchester City pode... Aliás, a festa hoje lá em Manchester é sensacional. Lupi,
Pois não. O que você achou do título do Manchester City? Cara, eu vou ser sincero com você, porque eu não minto nem pra você nem pros ouvintes. Que coisa maravilhosa. Eu não tenho ideia de como foi o jogo. Eu não tenho noção de como foi a partida. Eu não tenho ideia de quem foi o jogo. Porque eu tava trabalhando no jogo do Guarani, foi no mesmo horário, cara. Parabéns pra CBF que marcou esse jogo do Guarani. Teve no o mesmo Santos horário. também. Porque o Santos já tá Santos acostumado a tomar 0 a invertida 0. da CBF, né? Santos não vale, mas tudo Sério bem. mesmo, a gente não dava pra ver. Você tem que ficar Foi no ali, mesmo horário, concentrado. exatamente no mesmo O horário. Scheibe, você assistiu, né, Scheibe? Eu assisti, sim, gostei bastante. Primeiro tempo um pouco aquém, sem muitas oportunidades de gol para os dois lados. Mas no segundo tempo o City conseguiu ir para cima, encontrou o gol com o Rodri, né? E depois a Inter foi para cima tentando empatar. O Ederson fez uma partidaça mesmo, pegou uma bola do Lukaku já faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. Impressionante, em cima da linha, foi um dos heróis também. Na última bola do jogo ele defendeu uma cabeçada que também ia pro gol, merecido. O único brasileiro que estava em campo, né, pelos dois plantéis, o Ederson, acabou se consagrando e fazendo história, conquistando esse primeiro título para o City. E eu trouxe de manhã essa informação, uma curiosidade, mas também vale agora à tarde. Dos 23 jogadores que foram para o banco ou entraram em campo pelo City, 22 jogadores ainda não haviam conquistado a Champions League. Então é um título inédito para os jogadores também. Apenas o goleiro reserva Scott Carson havia conquistado o título com o Liverpool em 2005. Então é uma façanha inédita também para os jogadores, não só para o clube. Perfeito. Manchester City, campeão. Eu só queria uma coisa que a gente viu, né? Porque atualiza naqueles aplicativos, o De Bruyne. Ele saiu no primeiro tempo, né? E é a segunda decisão que ele participa, mas que precisa deixar o campo. Mas dessa vez ele ganhou. Dessa vez ele ganhou, mas ele não ajudou a construir o resultado. Mas construiu a trajetória. A trajetória dele é mais importante. Exato. Chegar na final foi mais difícil do que bater a Inter de Milão, pode ter certeza. Gostaria de mandar um abraço de gratidão eterna ao nosso querido Arboleda. Ixi. Deu 2 presentes pro Verdão ontem, coração dele é verde. Guilherme Abreu. Gente, foi o Arboleda que uma vez pegou a camisa do Palmeiras? Foi, já tem meme bombou, né? Mas eu acho que são falhas de jogo. O segundo lance, tudo bem. Porque ele quis dar o chapéu, né? Lá na minha cidade. Como é que chama? Lá no sul de Minas. Como é que chama? É ali pertinho do sul de Minas. Por que você não fala o nome? Tá com sede, hein, Fábio Scheibe? Aguinha. Tem que hidratar. Por que você não fala o nome da sua cidade? Lá na minha cidade. Tá bom. O pessoal diz o seguinte: zagueiro tem que zagueirar, zagueiro. Só quando, se você estiver assim, bem confortável na partida, tal, beleza. Mas, cara, você tá num clássico contra um time que hoje vive um momento sensacional. Você tá jogando contra jogadores de velocidade, aí quer dar um chapéu e outra, perdendo o jogo. Sabe, tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Aí foi querer dar o chapéu, deu no que deu, a bola sobrou pro Endrick, que fez um golaço. Aliás, os 2 gols muito bonitos. O do menino foi sensacional, né? Ele tira e dá de chapa, matando o goleiro Rafael. O segundo, o Endrick pegou uma pancada, fez um belo gol também. O primeiro gol do Endrick em clássicos, né? Se eu não estiver enganado. Foi bem, Palmeiras merece, né? Nossa, foi uma pancada do Endrick, demais, golaço. Pancada. Que vitória do Verde, hein, Scheibe? Impressionante. O Palmeiras é cirúrgico mesmo, né? E falhar em frente dos jogadores do Palmeiras, enfim, pro time adversário é quase fatal, né? Porque acaba tomando gol. O Palmeiras não foi bem no primeiro tempo, assim como o São Paulo também, mas o Palmeiras achou o gol com o menino, um golaço. Segundo tempo, São Paulo foi melhor que o Palmeiras, teve oportunidades. O Everton fez uma ótima partida também. Mas é aquilo, o Palmeiras é impressionante, é fatal mesmo. Quando vai pro ataque, acaba achando chances de gol e acaba matando o jogo mesmo, numa falha do Arboleda, né? O outro ouvinte aqui, ó, zagueiro tem que zagueirar, chutão pra frente e o 9 que se vire. Mandou ele aqui, acho que é o Tião. Mandou. Até porque o 9 ganha mais, né? Ganha mais. Tem o áudio do ouvinte, Bolacha, põe no ar. Boa tarde, rapaziada do Arena, é o Rivelino. Ô, Rivelino. Ó, com todo respeito ao Cuiabá, pelo amor de Deus, hein? Empatar com o Cuiabá dentro de casa, pode se preparar que nas últimas rodadas o Corinthians vai estar brigando para não ir para a segunda divisão. Não fala isso. Lamentável o futebol brasileiro. E ainda, graças a Deus, tem uma molecada que tá entrando aí que tá jogando uma bolinha, hein? Tá tentando dar desenrolada lá no Corinthians, lá que nem o Biro. Os molequinhos ali. Se não,
Já podia cravar, já que tá na segunda divisão. E o Renato Augusto sentiu de novo. Tá difícil, hein? Renato Augusto sentiu de novo. Sentiu de novo e... acho que creio que seja muscular, né? Mas tá difícil, né? Esses caras não conseguem ter uma sequência, ainda mais o Renato Augusto, que é um jogador essencial pro Corinthians, se machuca muito. Que temporada complicada vive o camisa 8 do Timão. Vamos pro próximo. Que isso? Olha essa fera aí, meu! O Eliel, meu amigo aí, que não deixa ninguém falar, meu! Olha essa fera aí, meu! Passando aí só pra avisar que são 16h23, meu! Sintoniza aí na CBN 99.1. Tá errado o horário, pô. O cara colocou até a vinheta, cara. Você é sacana, hein, Lu? Vai ter troco, Lu. Vai ter troco. Tá de sacanagem, Lu. Porra, tá de sacanagem. Próximo. Vocês são fera, hein? Mas eu amo mesmo a minha esposa, Vanessa. Ah, que bom. E minha filha, Amanda. Aqui é o Carlos Fabiano, de Indaiatuba. Abraços. Oh, boa, Carlos. Fabiano, nome de jogador. Meia. Novela mexicana. Né? É verdade, mas lá era Carlos Daniel. Carlos Daniel. Grande Carlos Daniel. Próximo. Com todo respeito ao amigo que falou antes aí, mas já penso o contrário. Né? Com todo respeito ao Corinthians, mas o Cuiabá empatar com um timinho ruim que tá esse Corinthians esse ano, aí fica difícil mesmo. Aí fica bastante complicado. Os caras Corinthians, sério candidato a voltar à Série B. Não fala assim. Pô, voltar à Série B. Não satisfeito, ele já deu essa cutucada. Senti já. Pô, Palmeiras é gigante. Mandou o Derivaldo Souza. O ouvinte mandou aqui a lista dele. Ó, a seleção que eu vi dos jogadores que eu vi jogar. Vai. Gianluigi Buffon. Buffon, fera. Leandro na direita. Do Flamengo. Gamarra e Baresi. Nossa. Maldini. Iniesta, Zidane, Pelé e Rivelino. Ronaldo e Maradona. Nossa. Ah, tá faltando gente. O Messi tá aí? Não está. Não está. O Messi não está. O Romário. Não está. O Zé Love. Pegou do mundo, né? Não está. O Neymar. Beckenbauer. Não tem um monte de gente. Zico. Mas isso é a seleção que ele Safira, que jogou aqui na... Safira. Tubarão do Bragantino. Tubarão, te amo. Tubarão. Falcão. Ele gosta. Como é que é? Quem que o namoro não faz? Tá sorrindo. Eu nunca vi você sorrindo desse jeito, Fabiano. Alegria de orelha a orelha. Nem o gol do Daverson, fera. Ai. Que alegria é essa, hein? Oportunidade pro amor. Que isso, hein? Mas nem quando o Andrés deu aquele presente, você não sorriu tanto como hoje. Ah, não, hein? Não gosta de doce. Gosta. Vamos pro próximo aí, ô Bolacha. Não gosta de flor. Boa tarde, CBN. Se tivesse uma partida hoje, Corinthians e Ponte Preta, quem ganharia? Porque os dois tá difícil, hein? Brincadeira, ô macaca. Pergunta muito difícil, Carlão, porque não dá pra gente cravar o placar. Se vai ser 2-0 ou 3-0 pra Ponte. Por conta do placar. No Moisés Lucarelli, a Ponte sapeca, como já sapecou muitas vezes, né? Agora lá na Arena é difícil. Sentiu, né, Lu? No Moisés, a Ponte sapeca. Já sapecou muitas vezes. Ele foi lá no HD, né? Puxou uma galeria de jogos. A música do dia. A música do sarcófago, né? Qual que é? A música é essa daí, ó. Aí a gente precisa fazer um adendo, porque a gente sabe que o nosso ouvinte, alguns são muito... Rapidinho. Eles são estudados, eles conhecem todos os detalhes musicais. E aí, se algum tiver errado, aí não é comigo que tem que reclamar. Você vai entrar no www.google.com.br. Reclame aqui. Aí você faz toda a notificação, pode me colocar no e-mail como cópia e a gente vai caminhando juntos rumo ao sol. Processo de reformulação. Será? Né? 1988, que mandou o ouvinte? 1987? Falaram 77 também. Fui eu. Não, teve um outro que falou 77. 1977? 1984, como disse o Carlão? E aí? Que ano? Manda pra gente. 99186. Rock bombando no 9070. Muito boa. O outro ouvinte aqui. Midiáticos Garotada Arena CBN.
Os árbitros têm de aprender com o Klaus a administrar um jogo que não expulsa por causa do VAR. A expulsão de Fábio foi exagerada. Não confundir deixar o braço e dar uma cotovelada que é agressão. Foi horroroso. Léo do Centro. Gosto quando ele falou do Klaus. O lance do Fábio Sanches. O Klaus ontem foi elogiado pelo Abel, viu, Carol? Abelzinho. Mas eu gosto do Klaus primeiro. Ele não fica dando cartão à toa. Não fico. Não, mas ele teve uma treta com o Caleri frente a frente. Foi. Parecia Dia dos Namorados, cara. Parecia uma briga de casais. Mas quase foi deu legal. pra tocar champanhe. Mas foi legal a atitude dos dois, principalmente do Abel, né? O Abel acho que exagerou. Ele procurou o Caleri, deu um abraço no Caleri. O Caleri até na calma, mesmo frente a frente, o Caleri segurou e tal. Então, só para árbitro. Dá camisa só para árbitro. Bom, 4h47. Os ouvintes estão mandando mensagem, palpitando em relação ao ano do sarcófago. Quem será que vai acertar, hein? Eu posso fazer já minha declaração para minha esposa? Você vai ouvir minha declaração. Faz depois do intervalo, acho melhor. Vamos pro intervalo, Bolacha, a gente volta já. Arena CBN. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Quatro horas e 49 minutos, de volta com Arena CBN, 1987. Mais dois ouvintes mandaram aqui, viu, Lupe? O ano é 1987. Vamos com o sarcófago, então? Vamos lá. Passaram aquele produto, né? Porque ele tá abrindo com muita facilidade. Mandaram um desengripante. São 2 letras apenas esse produto, que é muito bom. Inclusive, passei na porta da redação, Berenguel até me elogiou, porque tava fazendo um barulho danado. Campeonato Paulista. Primeira fase, segundo turno. O Guarani venceu o Santo André por 5-1. Nossa, Santo André é freguês do Guarani, hein? Já teve 7, já teve 5. O Guarani tinha Wagner. E o Santo André tinha Catanossi. Nossa, Paulo César Catanossi. Jogou no Corinthians, né? E aí, meus amigos? A música já rodou, a gente já ouviu a música. Que é essa daí, que está sendo tocada pelo nosso grande Bolacha aqui em Grulhais, dá um tapa no visual, hein? Uma música atual, né? Olha só, você foi perspicaz, Antônio. Eu não quis complicar, porque tinham vários jogos e eu falei assim, bom, vou nessa. E aí, Carlão? E aí, Carlão, vamos lá. Ai, cara, eu vou de 88. 88, Carlão de Freitas, 1988. E você, Fábio Scheib? Também, vou por aí, 88 também. 1988 também. E Eliel Almeida? 1977. 1977. 1977. Quer mudar? Não. Certeza? Sim. Qual é a música mesmo, o Bolacha? Que país é esse?
88. Você não quer mudar? Não, vou manter. Nós temos alguns palpites, né? O pessoal mandando aqui 87, 1980, 1988. Mandou uma figurinha aqui o nosso Burg, sem nenhum assunto com o quadro. Aqui mandaram mais um, Décio, 87. Décio mandou aqui, acabou de mandar mensagem, Décio Vieira, 1987, tá abraçado. Aqui na foto do Zap. Então vamos lá. Escalação do Guarani, venceu por 5-1 o Santo André, com Sérgio Nery no gol, Marquinhos Wagner, Ricardo Rocha e Alberis, eu não coloquei o acento, Paulo Isidoro, Barbieri, Neto e Boiadeiro, Evair e João Paulo. Nossa. Santo André tinha Sérgio, Ronaldo, Luiz Pereira, Dilson e Claudinho, Elson, Catanossi, Luiz Antônio, Osmarzinho, Gaúcho e Eduardo. Fábio Chaib disse 1988, o mesmo palpite de Carlão de Freitas, os dois acertaram. Parabéns. Esse jogo foi no dia 12 de junho de 1988. Namorados, o Bugrino saiu literalmente apaixonado. Nossa. 5-1, hein, velho? 5-1. Rico do avião. Que isso. Com hat-trick de Evair. O maior... Ó, eu vou falar uma frase polêmica aqui. O maior batedor de pênaltis da história do futebol mundial. Aliás, você falou de Evair, dia 12 hoje está comemorando o fim da fila 93. Palmeiras e Corinthians. Oh, e não sabia Evair dessa. fez o gol do título. Evair fez aos 34 do primeiro tempo, aos 5 e aos 34 do segundo. Nossa, o Barbieri muito, né? marcou mais 2, 5-1. Amanhã voltamos com mais música e mais um jogo marcante da história envolvendo os clubes de Campinas, Eliel. Perfeito. Sarcófago é cultura, olha. Esse música sarcófago. e futebol. Então, para explicar para o ouvinte que está chegando agora, nós mudamos a regra. Toda vez no começo do programa, Antônio Lupe vai colocar uma música que vai remeter ao ano em que a partida do sarcófago foi realizada. E hoje foi fácil. Hoje foi fácil. A tendência é ficar mais difícil. Sim. Porque músicas internacionais podem aparecer, músicas nacionais. Podem aparecer músicas infantis. Bossa Nova, Tropicália, Jovem Guarda. Exatamente. Pode aparecer tudo. Pode aparecer tudo. Detalhe que quase um ano... 1987, o ano que eu nasci, foi um ano depois. Hein? Você nasceu em 87, esse jogo foi em 88. Um ano depois. Você era um bebezinho, né? Eu era um pequeno baby. Como é que chama a cidade que você nasceu mesmo? Ali no sul de Minas. Pequeno baby ali no sul de Minas. Viu, Antônio Luperson? Bom, 4 horas e 54 minutos. Bonito hoje, hein? Vai ter. Não, hoje eu fui bonito hoje porque tinha entrada na TV. É verdade, eu esqueço. Parando a cidade. Ó, o Marco Guarizo abriu uma moção de protesto. Ninguém mandou até agora. Marco Guarizo abriu uma moção de protesto. Qual que é? O porquê? Atenção. Exatamente, mas foi o que eu disse. Tem problema nesse sarcófago. Não. O problema é a música Que País é Este é de 1987. Aí tem que reclamar com o Google. Porque Marco Guarizo mandou do Google. Esse Marco Guarizo. Então tem que reclamar com o YouTube. Esse ar-condicionado. Não, hoje ele ligou o ar-condicionado. O problema é que ele tá entrando numa celeuma que não é dele. Ele tá pegando um problema que não é dele. Eita, Lupe, eu acho que ele tem razão. Ele foi de 87? Mas estourou mesmo em 88. Não, mas tem que ser de 87. Não, mas a música é Você minha. pegou a música errada. Mas a música sou eu. O cara pegou a música errada pra começar o primeiro quadro. Fez uma reunião de 4 horas. Pelo Deu tudo amor de errado. Deus. Desde o Guarizo, silêncio cometido. Desde o começo até o final, um festival de erro, velho. Mano, o cara não pegou. Aqui, ó. Esse cara é de Ibitiúra. Quem? Ricardo de Paulínia. Esse cara Ibitiúra? É você. Não. Nem sei Ibitiúra. onde fica Ibitiúra. É sul de Minas, Ibitiúra? Será? Olha. Não, nem sei onde fica Ele Ibitiúra. está mandando mais mensagens, hein? Tem um monte de gente mandando. Perto de Andradas. Não sei nem o que é Andradas. Sul de Minas é essa. Olha só, o ouvinte Então, quem nasce em Ricardo Ibitiúra? de Paulínia. Ibitiurense. Ibitiurense. Ai, que Ibitiurinha. Não sou de Ibitiúra, não. Não teria nenhum problema se eu fosse de Ibitiúra, mas não sou de Ibitiúra. Para com isso aí. Cara, é Bi ou é Ibitiúra? Não, é Ibitiúra, mas eu não sou de Ibitiúra, não. Não. Filho da terra, né?
Tem mais protesto de 1987. Que encrenca que você Pelo amor de Deus. Cara, 4 horas de reunião, nem tava almoçando. muito difícil o sarcófago. A gente pensa num negócio legal pra ele ganhar visibilidade. Ô, Lupe, pelo amor de Deus, hein? Futebol, cultura, né? Música. Prometo que vou me esforçar nos próximos. Carlão de Freitas, termina hoje NBA, Denver Nuggets e Miami Heat. Denver, né? Você estava falando com o Lupe aqui, Denver, e aí não vamos ter basquete, não vamos ter futebol, é seleção brasileira, mas o Denver sacramenta hoje. E aí, Lupe? Sacramento Kings? Não é o Kings, não. É Miami Heat e Denver Nuggets. Miami Heat e Denver Nuggets. Eu tô torcendo pro Miami pra série continuar. Mas acho que não vai lograr êxito. Você que é um especialista em basquete, principalmente norte-americano, Fábio Scheib. E aí? Estou torcendo para o Miami também, para ter mais um jogo da série. E lembrando que esse final de semana o Franca foi campeão do NBB, né? Batendo São Paulo no Pedrocão. Lotado. Franca bicampeão. Pedrocão vazando gente pelo ladrão e o Franca foi lá e foi campeão. Para rimar tudo, eu terminei com ão, é igual a palavra pão. O Franca venceu mais um NBB, bicampeão. O Fábio Scheib está completamente coberto de razão. É isso aí, Fábio Scheib. Deu Franca nesse jogo do NBB. E eu tinha mais um destaque do fim de semana, acabei esquecendo. As meninas do LBF. LBF ontem, lá Campinas contra basquete. Blumenau. 20 pontos de diferença, vitória, quinta vitória seguida. Pelo menos no G4 a equipe já está garantida. Se conseguir uma vitória simples, por qualquer resultado, contra o Santo André, quinta-feira, no ABC Paulista, a equipe do técnico Sidney Copini, conhecido como Alemão, garante a terceira posição, ou seja, vai ter a vantagem nos playoffs com um jogo a mais em casa. Nossa. Só que a LBF ela vai ficar parada por algum tempo por conta da seleção feminina de basquete que entra em ação, Eliel. Perfeito. Muita gente mandando aqui Ibitiúra. Não é Ibitiúra, gente. Não nasci em Ibitiúra. Não teria, volto a dizer, não teria problema nenhum com Ibitiúra. Vambora! Vambora, meu caro Eduardo Rodrigues. Um beijo pra Dona Onça. Feliz Dia dos Namorados. Minha eterna companheira. Tamo junto há tanto tempo já, né? Beijão, feliz Dia do amor pra você. Que coisa maravilhosa. Um beijo, Vanessa. Van, eu Beijo, te amo. Camila, que lindo. Minha eterna namorada. Um beijo, Raquel. Um beijo pra Raquel. Isso. Minha eterna namorada. Camila também. Beijo. Pronto. Completamos o nosso beijo pras namoradas. O Fábio Scheib, faz teu nome, velho. Um beijo para Yasmin. Como é que ela chama? Como é que é? Yasmin. Mas não era Renata? A gente vai... Que isso, Scheib? Vambora, gente. Tchau.